Bom, galera, bem-vindos aí a mais um podcast aqui do podcast Bolsa 100%. Meu nome é Pedro Henrique Marinho, do canal PH Bolsa Esportiva. Estou aqui com o Leandro Viana e Alexandre Saliba, dois ex-estudantes atletas da Faculdade San Diego Christian College. Foram meus companheiros de time, meus companheiros aí de faculdade. Eu trouxe eles aqui para falar de um assunto bem interessante sobre moradia nos Estados Unidos, diferença de cultura, um pouquinho aí também das histórias que a gente passou junto, então vai ser bastante interessante. Bem-vindo aí ao episódio número 4 dessa série, episódio número 5, né, desse podcast Bolsa 100%. Então vou primeiro começar aqui com o Leandro, para ele se apresentar, falar aí como que ele veio parar nos Estados Unidos, contar aí como é que foi chegar aos Estados Unidos, né, o que você teve que fazer. A gente estava falando um pouco aqui antes sobre SAT, então fala para a galera aí como é que foi sua aterrissagem aqui nos Estados Unidos e por que aconteceu isso. Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Leandro Viana, sou natural do Rio de Janeiro, Brasil. Vim para San Diego no ano de 2010, já estou aqui há 9 anos. Então, minha preparação começou, na verdade, eu vim em agosto de 2010, resolvi vir em dezembro de 2009, ou seja, eu tive 8 meses para me preparar. Mas eu já tinha uma base no inglês, porque naquela época eu namorava uma americana, então isso me ajudou bastante. Já era formado no curso CCAA aí no Brasil, já tinha o meu diploma, então comecei o meu preparativo, comecei a preparar um breve vídeo, não vim através de nenhuma empresa, gostaria de ter vindo através de uma empresa, porque eu vim aqui sem saber muito sobre as divisões, as diferentes divisões, como o Pedro sempre fala, existem diversas maneiras de você chegar aos Estados Unidos. Eu vim cair aqui de paraquedas. Tinha um grande amigo meu que estudava aqui na San Diego Christian College, já estava aqui há um ano, me ajudou com o processo. Ele foi uma das pontes principais que me conectou ao treinador. Ele foi a pessoa responsável a apresentar o meu vídeo para esse treinador, porque ele recebe milhares de vídeos mensalmente. Então esse meu amigo, como ele já estava aqui, ele foi o maior responsável pelo treinador ter me oferecido uma bolsa. Naquela época foi 83%, no ano seguinte aumentou para 97% e foi assim até o final da minha faculdade. Me formei no ano de 2014, apliquei para o visto chamado OPT, a extensão do meu visto de estudante que me autorizava a trabalhar, acredito que o PH já tenha falado um pouco sobre isso. Fiquei aqui um ano trabalhando, voltei ao Brasil por um ano e no momento estou de volta aos Estados Unidos fazendo um MBA em Marketing. Então... Bem legal. História bem interessante. Depois a gente entra em mais detalhes aí de como foram esses 9 anos, como estão sendo esses 9 anos. Mas antes vou deixar aqui o nosso amigo Alexandre Saliba se apresentar, falar aí um pouco de como foi essa aterrissagem nos Estados Unidos, um pouco aí de onde a gente passou em Herkimer, né? Diferente um pouco do Leandro. A gente passou por poucas e boas aí na small town de Herkimer, né? Um county. Então, bem-vindo aí ao podcast Alex Bolsa 100% e fala um pouco aí da sua história para a galera que está aí acompanhando a gente. Valeu, PH, valeu pelo convite. O meu caso foi um pouco diferente do Leandro. Antes de vir para cá, eu tive mais ou menos 5 ou 6 meses de preparação, aconteceu muito rápido. E eu tinha uma base no inglês, mas não era tão forte a ponto de ter uma conversação com algum americano, com alguma pessoa em inglês. Então foi um pouquinho mais difícil. Eu até acabei perdendo o meu teste do TOEFL, que foi mais complicado ainda, falar para meus pais, isso tudo. Então foi um pouco mais complicado, até por falta de responsabilidade também no começo. Então foi um pouquinho mais diferente, foi um pouquinho mais complicado, teve muitas dificuldades no começo. E como o PH falou, a gente foi para Herkimer no primeiro ano, a gente passou um ano lá, que foi no ano de 2012 para 2013, a gente chegou aqui por volta de agosto de 2012. Então a gente teve assim, um ano de preparação que teve muita descoberta, muito conhecimento diferente, especialmente para mim, que era a minha primeira vez morando fora de casa. Então foi uma experiência muito boa, com muitos acontecimentos ruins, acontecimentos bons, mas que tudo ocorreu para o meu favor, para eu ser uma pessoa melhor, para eu ter mais experiência de vida, tanto na parte da faculdade, tanto fora da faculdade. E depois desse um ano de morando em Herkimer, jogando lá na faculdade, a gente transferiu para San Diego Christian College, que foi um upgrade na nossa vida, né? Até porque tá morando aqui em San Diego, que é uma cidade maravilhosa, tem muita coisa para fazer, muita atividade.
Então foi uma mudança realmente para melhor da nossa vida. E é isso, estou aqui há 7 anos agora, morando em San Diego, sou casado, até com uma americana, a gente vive bem e bola para frente. Os dois caras aqui estão casados aí com uma americana, já estão no processo aí de... Alex já tem o papel do green card, Lela está em processo aí, o casamento é o próximo, né? Mas eu queria saber de você, Leandro, que você falasse um pouco sobre moradia e alimentação. A gente tem muitos atletas que perguntam, né, quem é que tem que custear isso, né, a moradia, a alimentação, e como é que é isso? Qual é a grande diferença? Você vai numa cafeteria de uma faculdade nos Estados Unidos e você vai numa cafeteria de faculdade, por exemplo, no Brasil. Qual é a grande diferença? Existiu alguma dificuldade? Existe alguma dificuldade ainda nessa diferença de cultura alimentar, né, entre Estados Unidos e Brasil? Como é que você via isso e como é que você vê isso hoje? Com certeza existe uma diferença. Tem até hoje. Até hoje eu passo um perrenguezinho, pois eu tento comer saudável, né? A gente tenta fazer aquela comidinha que a gente está acostumado, pelo menos eu estou acostumado no Brasil, os pais, comida de pai, de mãe. Mas aqui, como você é o responsável por si mesmo, você às vezes não tem o tempo de preparar uma comida legal. Por quê? Porque você tem que não só fazer a comida, você tem que lavar a roupa, você tem que limpar a roupa, você tem que fazer a cama, você tem que, enfim, lavar a louça. Tudo depende somente de você. Você não tem a ajuda dos pais, não tem às vezes uma empregada doméstica para poder te dar esse auxílio. Então, quando eu vim em 2010, eu sei que algumas faculdades oferecem a possibilidade de bolsa com o Meal Plan, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, que é o plano de refeição incluso. Não foi o meu caso, ou seja, cada refeição no refeitório da faculdade custava $7 aproximadamente. E com $7 no mercado, se é possível comprar uma quantia maior de comida. Mas aí entra na questão que eu acabei de falar, você precisa do seu tempo para cozinhar, enfim, depois tem que lavar a louça, nós sabemos como é que funciona. Então, é uma diferença grande, você tem que fazer um planejamento não só antes de vir para cá muito longo, mas quando você está aqui nos Estados Unidos também, existe um planejamento semanal que você tem que fazer, às vezes da comida, de preparar toda a sua comida bonitinha no domingo à noite para o decorrer da semana, ou então vai faltar tempo e você vai terminar no McDonald's, no Jack in the Box, o que o PH já falou algumas vezes que eu já acompanhei, não é saudável. E aqui nos Estados Unidos, como time is money, né, que o pessoal diz, tempo é dinheiro, muita gente acaba comendo nesses fast foods da vida e a gente sabe que para um atleta a nível de faculdade não é nem um pouco saudável. Então há uma diferença muito grande sim entre o Brasil e os Estados Unidos nesse sentido de alimentação, por o fast food aqui ser muito acessível, você compra um hambúrguer no McDonald's por $1, então é difícil resistir às vezes, mas é necessário, porque na vida de um atleta não se pode comer um McDonald's todo dia, tomar refrigerante todo dia, uma vez na semana é perdoável, mas nós sabemos que todo dia não dá. Então tem uma diferença muito grande, aqui o planejamento tem que existir, ou então se você for comer fora num restaurante que é saudável, você vai gastar $8, $12, às vezes até mais em uma refeição. E como eu disse, com esse valor no mercado, você às vezes compra comida para 3, 4 dias. Então há um planejamento que tem que ser feito, como eu disse, não só antes de vir para cá, mas quando se chega aqui também há um planejamento normalmente semanal ou até mensal para quem consegue fazer quem quer fazer uma alimentação saudável que é recomendável para um atleta. Exato, existe uma... Não só isso, mas especialmente em season, na soccer season, você não tem tempo praticamente para nada, então fica mais complicado aula pro campo, fazer um meal prep, porque você ainda tem aula, você ainda tem treino, você ainda tem viagem para jogo, então fica bem complicado. Exatamente, existia aí uma grande dificuldade, como o Alex falou, principalmente no momento da temporada, seja ela do futebol, vocês basquete, vôlei, tênis, enfim, é tudo muito corrido, né? Você tem aí as suas aulas, você tem que estudar para as provas e quizzes, você tem as viagens, que às vezes você fica 3 dias fora da faculdade pela distância dos jogos, então existe sim uma necessidade de organização com relação a essa parte da alimentação. Mesmo você morando dentro da faculdade tendo o meal plan que o Lela falou, você tem que ter aí uma rigidez, né, com relação à qualidade da sua alimentação, porque existem bancadas de pizza, uma seção de hambúrguer, batata frita todos os dias. E aí tem uma partezinha com um macarrão, uma carne, uma proteína que é um pouco mais saudável,
mas se você tiver naquele dia que você, quero comer isso, quero comer aquilo, e aquilo se repetir ao longo da semana, você já entra aí num problema grande com relação a esse equilíbrio da alimentação. Fora o refrigerante refil, né? Na faculdade tinha Exatamente. também refrigerante refil, à Exatamente. vontade. Então... Você tem aí na faculdade aquelas Coca-Cola que você escolhe, né? O tipo de Coca, o tipo de refrigerante, Gatorade, tudo à vontade. Então todos os buffets da faculdade, você paga uma taxa, como o Leila falou, 5 a 7 dólares e você come até não aguentar mais. Então se você não tiver um equilíbrio, passa a se tornar uma coisa perigosa. Alex, eu lembro que em Herkimer, você quase morou dentro da faculdade, né? A gente teve que te convencer a morar fora. Queria que você falasse o porquê, né, que você optou por morar fora e o porquê que você pensou em morar dentro. Porque nós aqui, tanto Leila como eu, né, e o Alex também, no final das contas, a gente sempre morou fora da universidade, mas eu queria que ele contasse aí um pouco dessa história aí, dessa parte que a gente teve que convencê-lo a ficar com a gente aí na charmosa cidade de Herkimer. Exatamente. Como eu falei, no começo, como foi bem complicado, como eu tive um curto prazo de tempo para me organizar em relação à viagem, isso foi uma parte muito complicada, porque eu decidi morar no campus porque ia melhorar meu inglês, porque eu ia estar ao redor de americano, outras pessoas que não são dos Estados Unidos, mas que falam mais, a primeira língua seria o inglês, então eu estaria em contato com o inglês, é o que a gente fala 24/7 aqui, que seria todo dia, toda hora. Então é uma opção que eu tive, que eu achei que ia melhorar meu inglês, mas na parte financeira ia me afetar muito, porque morando dentro do campus, especialmente em Herkimer, seria muito mais caro do que alugar um apartamento ou uma casa, como a gente fez quando a gente estava em Herkimer. Então, essas coisas que você tem que olhar, que você tem que se organizar, que você tem que ver quanto você vai gastar aqui, quanto você vai gastar ali, e foi o principal caso, no meu caso, foi a principal parte que fez eu mudar de ideia, que foi morar com PH fora do campus, que seria mais uma parte financeira que iria me ajudar muito. Mas como eu falei, também você tem que ver quanto você vai gastar. Se você gastar uma quantia que não seja tão grande e que você tenha a noção que o seu inglês vai melhorar muito, morar dentro do campus seria uma opção melhor para você. Mas isso você tem que ter uma organização maior, mais detalhada de quanto que você vai gastar, de quanto você vai melhorar, de quanto você vai estar gastando seu tempo com outras pessoas, trabalhando seu inglês e outros detalhes assim que parecem ser pequenos, mas que no final dos 4 anos vai fazer muita diferença para você. Exatamente. Essa questão de morar dentro ou fora do campus, eu acho que primeiro tem que ver a bolsa que lhe é ofertado, né, para saber se envolve aí a moradia, aquilo que a gente conversa sempre, a diferença de full ride, né, e full tuition, que você tem a tuition completa, mas não tem moradia e alimentação, e a full ride que você tem tudo. Então, se sua bolsa cobrir tanto a alimentação como a moradia, por que não morar dentro? Né? Você vai estar deixando aí de ter um gasto, mas se não envolver, talvez morar fora, financeiramente falando, seja mais vantajoso. E aí, Leila, por mais que você não tenha, né, morado dentro da faculdade, né, do campus da faculdade, eu lembro que existia uma grande dificuldade com relação a achar moradia. Né? Existiram algumas histórias de dormir dentro do carro, né, como todo estudante atleta, e não como todo estudante atleta, mas como todo ser humano que precisa, realmente necessita disso. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: a faculdade, ela te ajudou em alguma coisa a encontrar essa moradia? Você acha que se tivesse um apoio seria mais fácil? Como é que foi o processo burocrático para isso acontecer? Conta um pouco aí para a galera que está te ouvindo. No meu caso, particularmente, eu não tive um suporte muito grande da minha faculdade e do meu treinador, inclusive. A pessoa que me ajudou foi aquele meu grande amigo que já estava aqui há 1 ano antes de eu me mudar para os Estados Unidos. Ele morava aqui, próximo da faculdade, aproximadamente 10 minutos de carro, em uma casa de família. Ele morava em um dos quartos e havia um quarto vago.
Ele me levou até a casa dessa família e me apresentou para essas pessoas. E, enfim, nos damos bem, eles me ofereceram a oportunidade. Eu estava morando num quarto de uma família, a 10 minutos da faculdade, como eu falei, e pagando um valor mensal de $300 por mês, o que é um valor muito bom de aluguel. Inclusive, eu estou aqui há 10 anos, nunca paguei menos do que esse valor que foi nos meus primeiros 6 meses de Estados Unidos. Porém, eu sei de histórias em que a faculdade, sim, te possibilita uma certa ajuda. O treinador normalmente pode te ajudar, por quê? Porque já mora naquela cidade, você quando chega, você não conhece ninguém normalmente. Então, seu pai aqui nos Estados Unidos normalmente é o seu treinador. Ele, de certa forma, é responsável por você, de alguma maneira. Então, o treinador, eu sei de algumas histórias em que treinadores ajudam os atletas a achar uma moradia fora do campus. Como o Alex falou anteriormente, há vantagens e desvantagens de morar off e on campus, né? Fora e dentro do campus. Mas no meu caso, eu nunca morei no campus e, como eu falei, não tive o suporte da minha faculdade e do meu treinador. Talvez pode ter sido da minha parte, pois eu não gosto de pedir muito favor às pessoas, então eu não ficava em cima desse treinador e da minha faculdade, eu não pedia muita ajuda. Então, como eu disse, eu conheço pessoas que tiveram esse suporte, mas no meu caso não aconteceu. Boa. E, Alex, emendando aí num assunto bem... que vem perguntas, né? Vem questionamentos. Eu posso tomar suplementação, eu posso tomar isso, eu posso tomar aquilo para a temporada de futebol. Existe nos Estados Unidos, você já passou por isso, né? De ter esse teste de anabolizante, de ter esse teste de drogas. Como é que funciona no processo das ligas aqui com relação... Eu posso comer de tudo? Você recebe um guia para você saber o que você pode, o que você não pode? Conta um pouco para a galera aí que tem essa dúvida com relação a essa parte de suplementação, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer para conseguir jogar aqui nos Estados Unidos. Bom, isso aí vai depender muito da estrutura da faculdade. As faculdades que têm a estrutura mais firme, são geralmente as faculdades maiores, eles têm um planejamento maior para os atletas. Mas as faculdades que não têm uma estrutura grande também, eles também têm. Como eu passei por 2 exames o drug test, passei nos 2. Mas todas as universidades e todas a NAIA, tanto como a NAIA, NCAA também, a Junior College também, todos têm esse processo dos testes de anabolizante, dos testes de droga, e vale para qualquer droga, não é só suplementação como testosterona ou qualquer outro suplemento que vai aumentar a sua performance, mas como para marihuana, que especialmente aqui na Califórnia é legal, uma droga legal em estado de estado, não federal, mas e o que pega no exame de droga também, então tem que ter muito cuidado com isso. Vai depender também da estrutura da faculdade, se a faculdade é cristã ou se a faculdade é uma faculdade normal. Geralmente faculdade cristã, evangélica, eles são mais rígidos em relação a isso, que você não pode ter nenhum strike, que é o que a gente fala aqui. Tendo um strike você já pode ser liberado da faculdade e você não recebe o dinheiro de volta. Então tem que ter muito cuidado com isso. Em relação à alimentação, não creio que tenha uma restrição tão grande, mas em relação à suplementação, especialmente grandes faculdades, grandes ligas, você tem que ter muito cuidado com isso, porque um pequeno deslize que você pode ter pode custar a sua bolsa. Pode custar a sua bolsa, e você tendo uma bolsa muito boa, você pode perder tudo que você tem em linha. Então precisa de um planejamento. Se você precisa de uma suplementação de creatina ou alguma coisa que vai melhorar um pouco a sua performance, você tem que pesquisar o que vai afetar você, o que pode ser ingerido, o que não pode ser ingerido. Então, mais uma parte do processo de organização que você tem que ter aqui para integrar um time de futebol, um time de vôlei, qualquer esporte que você esteja fazendo. E ainda mais
com a relação que você tem com a faculdade que você vai estar indo. Então você tem que ter uma organização, você tem que saber tudo, tudo que a faculdade pede, tudo que você não pode fazer na faculdade, tudo que você pode fazer na faculdade. Exatamente. Existem aí ligas, né? Existe a NAIA, a NCAA, a NJCAA, cada uma tem o seu regulamento com relação a essa parte de uso de anabolizante, uso de droga, e cada faculdade tem uma política, né? Uma policy diferente sobre o uso de bebida alcoólica, né? O uso de drogas, enfim, e você pode perfeitamente, como eles falaram, perder a sua bolsa e inclusive aí ter que voltar ao seu país de origem, né? Leandro, voltando um pouco aí, a gente teve uma pergunta ontem de um estudante atleta sobre trazer as coisas para os Estados Unidos, né? Falou, eu tenho que trazer roupa de cama, eu tenho que trazer televisão, eu tenho que trazer frigobar, eu tenho que fazer isso. Eu lembro que a gente montou algumas coisas, né? A gente ia nos sites, via coisas que estavam em donation, em doações. O que você recomenda para esses jovens? É trazer isso do Brasil, é buscar aqui o melhor custo-benefício, encher a mala, trazer menos coisa. Eu lembro que você falava muito dessa questão de não trazer tanta coisa para os Estados Unidos e tentar aqui porque é bem mais barato, né? Com certeza. Então, qual é a dica com relação a isso? Tem que trazer colchão, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. O que você fala para esses meninos que estão vindo pela primeira vez para os Estados Unidos e não têm ainda esse tipo de informação? Traz a chuteira e a roupa do corpo. O resto se compra aqui. Inclusive, todas essas coisas que o PH listou, por exemplo, como roupa de cama, colchão, televisão, você não só encontra facilmente aqui, como você encontra com um preço muito mais acessível do que a gente encontra no Brasil. Fora os aplicativos hoje em dia que existem, em que é possível achar essas coisas que pessoas que não utilizam mais estão doando, como ele acabou de falar. Aqui na região onde eu moro tem um grupo no Facebook em que é possível você mobiliar a sua casa sem ter custo nenhum. Literalmente, as pessoas doando o sofá, doando o colchão, doando a cama, doando até televisão. Algumas pessoas doando telefones, como o iPhone mais antigo, o iPhone 6, iPhone 7. É possível achar aqui. Então, e a maioria das vezes, boa qualidade. E de boa qualidade, com certeza, e de boa qualidade. Então, essa coisa de trazer roupa de cama se acha aqui com preço muito acessível. As pessoas que não querem pegar uma roupa de cama usada, como na verdade é o meu caso, você vai a um Costco da vida, que é uma loja muito famosa aqui, e compra por um valor que, enfim, eu nem sei, não sei dizer, mas quanto seria um lençol, uma roupa de cama no Costco? Mais barato do que o Brasil. Menos de 10 dólares, né? 10 dólares você compra um set, né, um conjunto de roupa de cama, enfim. Essas coisas não vale a pena trazer do Brasil. Televisões aqui à venda por 50 dólares, televisão da Sony, da Samsung usada em vários aplicativos, então não vale a pena, não vale a pena trazer essas coisas. Ainda mais com essa mudança de política de bagagem, né? Onde a gente, quando na nossa época tinham 32 quilos, 2 malas, hoje a gente tem 2 de 23 quilos, então a gente perdeu alguns quilos aí de bagagem. E ainda tem essa questão, dependendo do lugar que você vê nos Estados Unidos, de conexão, ficar arrastando aquela mala pesada para lá, para cá, quem vai te pegar no aeroporto, vai ter vaga para tanta mala, você está chegando com outros estudantes atletas, vai ter que ser uma van. Então eu acho que quanto menos realmente, como ele bem falou, coisas e pertences se trazer para os Estados Unidos, melhor. Né? Até porque existem invernos muito rigorosos aqui que você vai precisar de um casaco maior, né? Vai precisar de um volume de roupa maior do que você teria no Brasil. Lembrei de uma história, minha mãe na verdade encaixou um lençol e um edredom bem grosso na minha mala, que eu só descobri que estava na minha mala quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez. Eu lembrei dessa história agora, porque ela ficou com medo de eu passar frio, enfim. Eu sei que eu já tinha feito a minha mala sem roupa de cama nenhuma. Quando eu cheguei aqui e abri minha mala, eu não sei como, ela conseguiu enfiar um edredom bem grosso na minha mala, enfim, estava lá disponível para utilizar, então foi muito... Maravilha, maravilha. E esse senso de comunidade aqui, como eles falaram, né, onde você consegue doações, onde você consegue uma permuta, troca, é muito forte aqui. Então, realmente você consegue, como o Leandro falou, montar uma casa só através de doações, de colchão, sofá, televisão, celulares, eletrônicos, enfim, você consegue isso através do senso ali de comunidade que existe aqui realmente nos Estados Unidos. Agora eu vou entrar na parte de histórias, aí a gente tem algumas histórias bem engraçadas. Vou começar com o Alex.
famoso Paulo Henrique Ganso de Herkimer, onde ele vai poder contar em detalhes aí pra vocês, mas só explicando como é que funciona. Não sei se o Lela lembra. Sei dessa história. Nos Estados Unidos, na liga que a gente jogava, ao receber um cartão amarelo você tem que trocar o atleta, né? E aí o Alex estava... eu não estava podendo jogar por questão de elegibilidade da liga, e o Alex estava nesse jogo. E aí eu vou deixar ele contar para vocês o que aconteceu durante esse jogo e depois qual o ensinamento que ele teve dali para frente e que vocês não repitam isso, por favor. Então, Alex, vai que a batata quente é sua. A sorte minha é que no momento que aconteceu a gente estava em Herkimer, então no Community College, então não afetou muito a minha vida escolar aqui, mas eu diria que foi um momento de aprendizado, um dos maiores momentos de aprendizado que eu tive aqui. No caso aconteceu, o PH não estava jogando, eu estava jogando, então a gente teria um jogo muito importante, que seria o próximo jogo da temporada, e eu recebi um cartão amarelo, e eu não sabia dessa regra, de receber cartão amarelo eu teria que sair, teria que ser automaticamente substituído. E quando eu vi o meu treinador me chamando para substituir, eu falei que não ia sair. Então, como o PH falou, Paulo Henrique Ganso no Santos, como todo mundo sabe, meti assim pro treinador, não vou sair, até porque não foi uma atitude... foi uma atitude de má fé, exatamente. Eu não queria porque eu ainda estava lutando pelo meu lugar no time, então eu queria mostrar para o treinador que eu tinha a condição de jogar, de fazer parte da equipe. Mas como aqui essa é uma situação bem complicada, especialmente para o treinador, imagina um treinador como o nosso treinador na época, ele era um treinador bem sucedido de nome, receber um não assim de um atleta que acabou de chegar e quer sentar na janela, ele não vai receber isso com muito amor, né? Então foi isso que aconteceu no jogo e o que acabou acontecendo para mim no resto da temporada, esquentei banco, acho que não devo ter entrado em nenhuma partida, se entrei em uma ou outra por 20 minutos, 25 minutos. Então foi um período de bastante aprendizado para mim, que hoje em dia a gente conta essa história, eu rio, mas a gente ri, a gente faz piada, a gente faz gozação com o outro, mas que se eu fosse voltar no tempo, eu pensaria duas vezes em relação a isso, em ter essas atitudes que para a gente seria uma atitude, não falaria normal, mas uma atitude que poderia acontecer naturalmente no Brasil, mas aqui as coisas são levadas muito mais a sério. Então foi um momento de muito aprendizado que eu teve muito refletimento, auto-reflexão em relação a mim mesmo. Então foi algumas coisas que me fizeram mudar como pessoa também. Fica de lição, né, pro atleta. Exatamente, que é habilidoso, que é um atleta técnico. Exatamente. E que às vezes desrespeita o treinador, que não foi não foi de má fé, mas foi um desrespeito. Exatamente. Em relação a esse, e que me custou praticamente a temporada inteira. Então essas coisas que você tem que ter um clique na sua cabeça, que tem que pensar duas vezes antes de ter uma atitude como essa também. Então, Lela, aproveitando aí esse gancho, né, qual foi a sua maior dificuldade ao chegar aqui, eu acredito que tenha sido no primeiro ano, com relação a essa parte do comportamento, se tem alguma história marcante para você isso, se tem algum divisor de águas, porque a gente sabe da rigidez dos treinadores com relação a essa parte do respeito, do comprometimento, de aparecer no horário certo, não chegar atrasado, é questão de uniforme. Como é que foi isso para você, essa adaptação? E aí, se teve alguma história interessante que te marca hoje, como teve essa história aqui do nosso Paulo Henrique Ganso? Sem dúvida, eu tenho uma história, inclusive, vocês não estavam aqui ainda. Nós tínhamos 12 atletas disponíveis, eligible, né? Qual é a palavra? Elegível. Elegível. Podendo jogar a temporada. Minha segunda temporada tínhamos 12. No elenco tínhamos aproximadamente 18, mas 6 desses 18 não poderiam jogar, como foi o caso do Pedro no primeiro ano dele aqui, como ele falou. Meu segundo ano, eu fui titular no meu primeiro ano, era titular no meu segundo ano também, até que
um episódio no treino, eu desrespeitei o meu treinador, eu gritei, o treinador gritou comigo, vamos Leandro, faz isso. Eu gritei de volta com ele e ele não recebeu esse meu grito de uma maneira muito boa. Então o que aconteceu? Dali pra frente, lembrando, nós tínhamos 12 jogadores disponíveis. A única pessoa no banco daquele dia pra frente era eu. Até um dia que eu resolvi ir até o escritório do meu treinador e pedir desculpa pra ele. Você acha que ele aceitou minha desculpa? Aceitou, mas para jogar ele falou comigo. Você só vai voltar a jogar no próximo treino, no próximo jogo, se no treino de amanhã você pedir desculpa publicamente para todos os seus companheiros de time. E eu não tinha para onde correr. Foi exatamente isso que eu fiz, deixei meu orgulho de lado. No dia seguinte da minha visita ao escritório do treinador, pedi aos meus companheiros de time para se reunirem e pedir desculpa a todos eles na frente do treinador. Isso aí é uma situação que também para mim ficou de lição. Não voltou a acontecer, porque quem gosta de esquentar o banco, ainda mais com 12 jogadores disponíveis, você é o único sentado ali do lado do treinador. O treinador não falava comigo, não falava comigo, foi uma situação muito chata. Então foi uma lição que ficou. Acredito que vocês não sabiam dessa história. Foi o Carlos, o treinador Carlos, que treinou vocês também, que tinha uma personalidade forte. Foi quem recrutou a gente. Foi quem recrutou vocês, exatamente. E eu acredito que eu nunca tinha compartilhado essa história com vocês. Então isso aí foi uma situação que aconteceu, que, enfim, fica de aprendizado também. Aqui o respeito com o treinador tem que ser muito grande. Eu acho que o brasileiro está acostumado em ser querer ser a referência, né? Querer ser aquele boleirão que... o brasileiro tem que jogar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vocês têm que ter muito cuidado com essa vinda de vocês para cá, porque o treinador, antes de tudo, ele é um educador. Né? Ele está muito mais preocupado como você vai se comportar perante ao grupo do que com relação ao seu desempenho, propriamente dito. Se fosse por desempenho, talvez eles não teriam esquentado o banco, seriam titulares. Mas pelo que eles fizeram e o episódio que aconteceu, para se tornar um exemplo para todos os outros e aquilo não voltar a se repetir com nenhum outro atleta, eles tiveram a punição aí de ficar no banco 1 ou 2 jogos, no caso do Alex aí durante a temporada inteira, que foi uma grande mudança aí para eles chegarem em San Diego e não repetir o que foi ocorrido. Voltando à sua pergunta, no quesito horário, eu nunca fui de me atrasar para treino, até porque no início eu não trabalhava aqui, eu saía da aula e ia direto para o treino. Mas eu já vi casos de atletas que chegaram atrasados no treino até por causa de trabalho, porque tinham que trabalhar, tinham aula, trabalho e treino. Eu já vi treinador punir atleta por chegar atrasado mesmo por questão de, eu estava trabalhando. Mas não interessa, por quê? Porque o treinador está te pagando para estar ali, para jogar. Exatamente. Por exemplo, um atleta que tem uma bolsa de 100%, um americano com uma bolsa de 100%, que tem aula de manhã, às vezes tem que trabalhar no final da manhã, início da tarde, depois tem que ir para o treino, 2 horas da tarde. E chega 15, 20 minutos atrasado para o treino, o treinador não gosta disso. Por quê? Porque ele está pagando esse atleta um valor de 100%, algumas faculdades custam 5, 10, 20, 60 mil dólares anuais, ou seja, de certa forma ele está te pagando. Então ele tem o direito de exigir que você esteja lá no horário. E os atletas que chegavam atrasados mesmo por questão de, eu estou trabalhando, não interessa, eu via treinador punir esses atletas com 10 voltinhas no campo, enfim, flexão, abdominal. Exatamente. É o caso, não é desculpa, há exceções, talvez uma questão de emergência, de tal, mas essa situação, eu estava trabalhando, eu estava, não vai. E ainda assim você seria melhor, uma forma melhor de avisar o técnico antes? Com certeza. Na maioria das vezes é melhor você avisar o técnico no dia anterior, que você vai estar indo para aula, você vai estar trabalhando, que você pode ter a chance de chegar um pouquinho atrasado no jogo e mesmo assim ter essas complicações. Como o Leandro com relação a essa parte de horário aí, eu lembro no episódio que eu peguei o carro dele, ele me levou para fazer o teste do DMV. Aí eu não passei nesse primeiro teste, a gente chegou atrasado no treino, e aí o treinador me falou, por que vocês chegaram atrasados, não sei o que. Deve ver, eu lembro que eu fui botado para treinar no time reserva nesse dia por ter chegado atrasado. Então sempre vai ter um tipo de punição por uma ação contrária, né, daquilo que foi pré-estabelecido pelo treinador. Horário, respeito, uniforme, estudo, nota, então enfim, existe
vocês têm que abrir a cabeça realmente para não ter esse tipo de problema, aceitar a mudança, que é muito diferente culturalmente com relação ao Brasil, onde tudo tem um jeito, né? Com relação a treinador, questão de horário, tudo. A gente, o pneu furou, a gasolina do carro acabou, e aí passa despercebido trânsito todo dia. Mas eu falo porque o treinador está muito mais preocupado em performance, né, do time, Sim. porque o emprego dele tá ligado a isso. Você tem que se adaptar também. E os Estados Unidos nem sempre, às vezes tá muito mais ligado ao GPA do time, né, que é a média global de notas, o CR, do que propriamente o desempenho na temporada. Então é muito diferente. Vai em contramão tudo aquilo que a gente já viveu com o brasileiro com relação à parte de futebol. E aí, para encerrar aqui agora, né, estamos falando de um cara que está há 7 anos nos Estados Unidos, outro cara que está há 9 anos nos Estados Unidos. A pergunta de muitos, né, é com relação a... Acabou a faculdade, e aí? O que faz? Volto ou não volto? Por que não voltaram, Leandro? Eu lembro nos meus primeiros 6 meses aqui que eu sentava com esse meu amigo, que eu já citei algumas vezes, que veio pra cá 1 ano antes de mim, sentava fora de casa, tava tomando um café, e a gente falava, cara, eu não vejo a hora desses 4 anos passarem, a gente voltar pra casa, arrumar um emprego legal no Brasil, com inglês fluente. Hoje, 9 anos depois, eu olho pra trás e penso, cara, eu não vejo a hora de Continuar mais 9 anos aqui. continuar mais 9, enfim. E é isso. A gente muda, cara. A gente muda. Os Estados Unidos me ensinaram muita coisa. Eu com certeza, assim como eu sei que o Pedro e o Alex evoluíram muito como ser humano, como atletas, como pessoas. Então nós crescemos bastante. É um aprendizado, é uma experiência única. É algo que eu já venho compartilhando com os meus pais há muitos anos. Saudade? Lógico. Saudade existe, mas durante os 4 anos de faculdade, sempre vai ter. Durante a faculdade, você pode passar 4 meses por ano no Brasil, se quiser. É muita coisa, 3 meses no meio do ano, 1 mesinho no final do ano, então é muita coisa. Mas a vontade de voltar para o Brasil hoje é zero. Eu sou muito feliz aqui nos Estados Unidos, assim como eu sei que o Alex também é, assim como eu sei que o Pedro foi. Conheceu a namorada dele, que é brasileira aqui. Então, os Estados Unidos mudou a nossa vida para muito melhor e não há arrependimento nenhum. Pensei em voltar para o Brasil no início? Pensei. Assim como eu sei que o Pedro falou isso em um vídeo também que eu venho acompanhando. É isso que eu queria perguntar para você. Quantas vezes, sendo bem sincero aí com a galera, você pensou em voltar para o Brasil durante os 4 anos? Cara, e largar a faculdade? Pô, a minha segunda semana aqui, na época era o rádio, aquele walkie-talkie que você falava, depois o seu... Nextel. Nextel. Cara, minha mãe tinha saído com meu pai pra um barzinho no Brasil, tinha tomado umas cervejas, resolveu me ligar, chorando, pedindo pra eu voltar. Eu aqui, segunda semana, eu pensei em voltar na hora. Filho único, por parte de mãe, tem irmão por parte de pai, enfim. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E, enfim, no dia seguinte ela me ligou, filho, desculpa por ontem, eu tava brincando. Pô, eu tava chorando. Não chora. Não chora então. Então, tiveram algumas situações que a gente se machucou na temporada. Pô, isso aí é complicadíssimo, uma lesão um pouco mais séria. Você fala, pô, e agora? Só tenho aula. Vim pra jogar futebol, vim pra estudar, não vou conseguir. Mas enfim, o tempo E como é que você passou por isso? Esses momentos de desistir, como é que você superou isso? Porque muita gente desiste, né? É um dia após o outro. Viver um dia após o outro. Exatamente, você tem que viver um dia após o outro. Você pensar que a volta tá muito longe deprime mais. Exatamente. Vai vivendo um dia após o outro, vai taking advantage, como é que se diz? Tomando... Enfim, faltou a palavra, vai levando um dia vendo por as dia. vantagens que tem de ficar aqui. Vendo as vantagens que tem de ficar aqui. Quando você começar a sonhar em inglês, você vai falar, que isso, cara? Tô sonhando em inglês, tô ficando fluente. Todas as vantagens que tem aqui, né? Exatamente. Não só isso, mas um ponto bastante importante também é você ver o quanto que você lutou até chegar aqui, entendeu? Quanto esforço que você fez para chegar aqui, quanto de treinamento que você teve que fazer, quanto de estudo que você teve que fazer para melhorar seu inglês. E quando você tem exatamente a oportunidade de estar aqui, você pensa 2 vezes, pô, vou voltar depois de tudo que eu fiz, entendeu? Então essas são as coisas que você vai pensando, que você vai começando a pensar, que você vai começando a botar na sua cabeça e que faz você mudar de ideia, de querer ficar aqui
que vai puxando você a ficar mais pouquinho, e aí quando você vê, são os 4 anos da sua faculdade, que você, como a gente falou aqui anteriormente, que você não vê passar, porque passa muito rápido. Muito. Mas a quantidade de aprendizado que você tem aqui, não só dentro da faculdade, mas fora da faculdade, é uma coisa absurda. Eu geralmente falo para os meus amigos e para as pessoas que eu conheço aqui, que geralmente, como eu passei 7 anos aqui, os 7 anos que eu aprendi aqui morando sozinho, com os meus amigos também, como roommates, foi basicamente os 21 anos que eu morei no Rio de Janeiro em questão de aprendizado de vida, em aprendizado de sociedade, em viver na sociedade aqui, aprender o inglês, aprender várias outras coisas que tem na nossa vida naturalmente em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, isso é o ponto que vocês têm que ver, que é bastante importante, o quanto de sacrifício que seus pais fazem para você estar aqui. E, na verdade, quando você está aqui, tendo tudo que você queria ter antes, você pensar 2 vezes, pô, vou abrir mão de tudo agora, então não é uma coisa que seria bom para a vida de vocês, até porque não foi bom para a nossa, até porque eu estou aqui há 7 anos, o Leandro está aqui há 9, então não é fácil, é muito difícil, vivendo como o Leandro botou alguns pontos importantes, vai ter saudade da família, vai ter saudade dos amigos, vai ter saudade, principalmente quem mora no Rio de Janeiro, vai ter aquela saudade de ir pra praia, jogar altinha, jogar futebol. Isso aí a gente dá um jeito aqui também, junto aos brasileiros. Isso aí vai dar um jeito, entendeu? Então, são pontos bastante importantes que vai acontecer na sua vida, independentemente aonde você esteja, em qualquer lugar do mundo. Mas o mais importante é você ter uma mentalidade forte e querer o melhor para você. Acho que exatamente. Nosso último podcast foi com a coach esportiva, né, a Mayra Ramos, e ela falou uma situação bem interessante, e eu pergunto para vocês. Ela falou que 0,1% dos atletas têm uma mentalidade de campeão, né, de realmente de superação, de querer ganhar, e isso tudo acontece fora da sua zona de conforto. E aí ela encerrou o seguinte: para aqueles que querem retornar ao Brasil, né, que estão aqui nos Estados Unidos e querem voltar por saudade, por qualquer outro fator, ela falou o seguinte: é essa a história que você quer contar para os seus filhos e netos? Né? Qual é a história que você quer contar? Que você desistiu no meio do caminho? Exatamente. Ou a história que você ganhou, né, isso aí, tudo que passou, esses momentos de dificuldades, e conseguiu concluir aquilo? E aí eu pergunto para vocês, de tudo isso que vocês passaram aqui, vão ter muitas histórias para contar para os filhos e netos de vocês? Opa! E quantas? Muitas histórias boas, muitas histórias ruins, mas são histórias, né? São histórias. E são histórias que, outra coisa que ela perguntou, que o seu filho e neto ele vai querer escutar? Ou são histórias que meia boca, né? Uma ou outra eu não vou falar não, mas a grande maioria são histórias para serem compartilhadas, porque, como o Alex falou, podem ter sido boas, podem ter sido ruins, mas o que fica é o aprendizado. Exatamente. Então depois de 9 anos aqui, o Pedro, se não me engano, número 5 no total? 5 anos nos Estados Unidos, a Alexa 7. Cada dia é um aprendizado. Mesmo que seja pequeno, a cada dia a gente tenta melhorar um pouquinho. Teve um dia desses que eu falei com o Alex, a gente há tanto tempo aqui já, falo, cara, uma coisa que eu comecei a fazer em casa com a minha atual namorada. Vamos fazer a cama toda manhã, acordar, tem que fazer a cama antes de sair de casa. E a gente vem feito isso por, sei lá, acredito que 2 meses agora. Todo dia, primeira coisa, a gente acorda no mesmo horário, fazer a cama. Então, enfim, são pequenas coisas que às vezes pode parecer algo tão simples, mas que fazem a diferença no final do dia. Tentar fazer algo de positivo a cada dia, enfim. E como eu disse, apesar de algumas derrotas que eu tive aqui, o que fica é o aprendizado. Matar um leão por dia também. Matar um leão por dia. E, como eu disse anteriormente, é uma vitória e sou muito feliz aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, falo isso com toda certeza. Foi a melhor decisão da minha vida. Foi quando eu desisti de tentar ser um jogador profissional no Brasil, como eu sei que muitos de vocês pensam, e ter me mudado para cá. Poderia ter virado profissional aqui? Talvez, poderia, enfim, mas não foi o caso, mas da mesma forma, muito feliz de estar aqui há 9 anos,
em um estado que é a Califórnia, na cidade de San Diego, que muitas pessoas consideram como uma das melhores cidades do mundo. Mas não só aqui, eu conheço pessoas que estão na Flórida, enfim, outros estados, nos Estados Unidos, que são muito felizes aqui e não pensam em voltar ao Brasil tão cedo. Isso aí, obrigado. Prazer. Pode pegar. Nada que Abraço. isso.